Olha, hoje em dia nós estamos no mês de 1º de agosto de 2023. Hoje em dia nós assistimos a um desfile imenso de propósitos, eu vou chamar de amedrontar. Propósitos de nos amedrontar. Uma série de falas. O fato de nós hoje em dia podermos interagir através das redes sociais, o fato da gente poder escrever o que sente, falar o que sente, enfim, se criou em torno do globo terrestre uma celeuma muito grande e ficou muito mais fácil as pessoas construírem suas benditas falas, muitas vezes que não colaboram em nada e apenas prejudicam-nos. Não quero nem não quero absolutamente debitar a A ou a B, né? Essa nefasta proposta. Alguns chamam de teoria da conspiração, enfim. Mas uma coisa é fato. E eu tive que vir aqui para deixar com vocês essa mensagem hoje. Eu deveria ter mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. Eu morava no interior da Bahia, Itabuna, Bahia. Itabuna, Ilhéus. Aquela época era uma época em que Ilhéus era uma cidade muito progressista. Itabuna também. Em função de ser uma região cacaueira, e tem uma rodovia que liga Itabuna e Ilhéus, que é como se fosse Santos a São Paulo, para que você entenda a relação. Só que é bem menor a distância, numa linha reta, que vai da margem de um rio, chamado Rio Cachoeira. Pois muito bem. O ano deveria ser 1968, 69, por aí. No máximo. 67, enfim. Surgiu uma notícia. E desde aquela época eu era muito ligado em ouvir notícias. E tinha um programa chamado Nós Pensamos Assim, que era uma crônica feita por um grande homem, chamado professor Plínio de Almeida, e que eu me dedicava a ouvir aquelas crônicas todo santo dia. Era no intervalo de 12h30 a 1h30 da tarde, através da rádio Jornal de Itabuna, salvo engano. Se você é de Itabuna está me assistindo, me corrija se eu estiver equivocado. Muito bem, surgiu naquela época uma notícia de que existia uma mulher de 7 metros. Uma mulher de 7 metros. E essa mulher ficava na estrada entre Itabuna e Ilhéus. Essa estrada ela tinha muito movimento. As pessoas que iam para Ilhéus, os fazendeiros, os cacauicultores, os turistas que iam para as praias belíssimas lá de Ilhéus, as pessoas que vinham de Ilhéus para Itabuna, que era o grande centro dos negócios naquela época, não é? Como continua sendo até hoje na região. Mas essa mulher de 7 metros começou a criar um monte de tumulto, de problemas. E aí nós líamos nos jornais daquela época, né? Um ônibus virou, tiveram tantos acidentados, um caminhão com a carga de cacau, o motorista se deparou de repente vendo a mulher de 7 metros sentada no capô do caminhão, e esse homem se apavorou e saiu da estrada e virou o caminhão também. Resumo da história para que vocês possam entender. A mulher de 7 metros tomou conta de todos nós. Olha, eu era criança na época, não é? Ou pré-adolescente, como se chama hoje em dia. Mas uma coisa é fato, a partir das 6 da tarde, 18 horas, ninguém mais transitava na estrada Itabuna-Ilhéus. A mulher de 7 metros à noite ficava na estrada
Itabuna-Ilhéus. Eu imagino quantos prejuízos isso acarretou àquela região, quantos negócios deixaram de ser feitos, quantas pessoas evitaram viajar, quantas consultas tiveram que ser canceladas, enfim, paralisava tudo à noite. Itabuna-Ilhéus, se você for na estrada hoje em dia, você gasta aí talvez 30 minutos, 40 minutos, andando a uma velocidade regular de 80 por hora, né? A estrada muito boa, mas muito trafegada, muito movimento de carros, né? Mas nesse período, simplesmente, como dizia o cantor, né, a terra parou. E eu me lembro que eu morava num apartamento no primeiro andar. Eu vivia assustadíssimo com uma mulher de 7 metros. Ela ia aparecer na janela e meter a cara na janela dentro do quarto em que eu estava dormindo, né? Dormíamos com a janela aberta. E olha que a minha janela tinha grades de segurança, né? Mas era um pânico, era um pavor total. Era só o que se falava na cidade, na região inteira, né? Inclusive saiu depois, aquela literatura de cordel, saiu muito falando sobre a mulher de 7 metros. Se você procurar, talvez numa plataforma de vídeos, você encontre vídeos que falem sobre a mulher de 7 metros, Ilhéus, naquela época. Eu trouxe para você essa lembrança porque quantas mulheres de 7 metros hoje existem na internet nos assustando? Quantos eventos idênticos a esse estão sendo explorados assim por segundo? E agora de maneira estroboscópica, muito rápida, que você não tem tempo de assimilar uma, já vem uma outra história. E se você se deixar inculcar, aí você não tem paz. Eu tinha dito aqui semana passada, retrasada, que é tanta gente hoje dando tanta coisa nas redes sociais. Como você deve tomar banho, qual é a mão que você pega primeiro, como você deve comer, o que é que vai para o estômago, o que é que não vai para o estômago, o que é que vai... É uma guerra, um bombardeio de coisas. Então nós devemos ter o senso crítico, o discernimento suficientemente capaz para não cair nessas armadilhas, não é? Mas, voltando à minha história, a mulher de 7 metros, né? Quando um dia eu ouço a crônica do professor Plínio de Almeida, seria sobre a mulher de 7 metros. Ele tinha uma maneira muito prosaica de falar, muito alegre, muito positiva, né? Ele era um historiador. E ele conclui a crônica dele dizendo o seguinte: meus amigos, eu tenho lá na minha casa uma mulher de 1,20 m, 1,30 m, que não é nada fácil. Eu imagino o meu sofrimento se ela tivesse 7 metros. O nome do programa era Nós Pensamos Assim. A partir daquele momento foi como se houvesse um corte. Desconstruiu para mim totalmente qualquer receio dessa mulher de 7 metros. Desconstruiu. As cortinas foram baixadas e aquilo tudo virou apenas falácia. Então, quantas falácias você ouve, vê, que não deveria ver nem ouvir? Então eu me despeço com você dizendo que não precisa ver a mulher de 7 metros. Basta
desligar os olhos e os ouvidos. Talvez Jesus tenha a sua felicidade em mais uma frase, que tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em teu coração, em tuas atitudes. Muita paz.